Oi, pessoal. Bom dia. Hoje a gente vai ler a Bíblia na roça de novo. Na roça é bom, diferente. Bom, hoje a gente vai fazer o vídeo de número 38. E a gente vai ler Deuteronômio de 26 a 29. Nesse vídeo de número 38 aqui, a gente vai ler menos hoje, porque os capítulos são maiores, né? Só 26 e 29 são poucos aqui, mas é porque são bem grandes. Ok? Como a gente sempre faz, a gente fala do que vem na mente na hora aí, né? E eu pensei aqui um pouco e vou falar da importância da integração com a natureza, né? Como que é importante, como que a gente se sente bem, como que a gente é interligado, né? A natureza é uma coisa muito sábia, né? E se a gente ficar contemplando ela, simplesmente contemplando e observando qual que é o caminho dela, como que ela faz, qual a lógica que ela usa, a gente aprende a senha da vida inteira, né? Porque a gente faz parte da natureza e tudo que a gente faz teria que ser como nela, né? Mas a gente fica tentando mudar, tentando controlar, e aí a gente vai percebendo que a gente não controla nada, só uma ilusão, não é mesmo? Então é isso aí, gente, vamos integrar com a natureza é linda, beleza? O Cristiano vai começar a leitura aqui, Deuteronômio 26 a 29, pode começar, tchau. A verdadeira religião. Creio no Deus que liberta. Quando você entrar na terra que Javé seu Deus vai lhe dar como herança, quando tomar posse dela e habitar aí, pegue os primeiros frutos que você recolher da terra que Javé seu Deus vai lhe dar, coloque-os no cesto e vá a um lugar que Javé seu Deus tiver escolhido para ir fazer habitar o nome dele. Vá ao sacerdote em função nesses dias e diga-lhe: hoje eu confesso a Javé meu Deus que entrei na terra que Javé tinha jurado a nossos antepassados que nos daria. O sacerdote receberá o cesto de sua mão e o colocará diante do altar de Javé seu Deus. Então você tomará a palavra, dirá diante de Javé seu Deus: meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito e aí residiu em poucas pessoas. Depois tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e humilharam, impondo uma dura escravidão sobre nós. Clamamos então a Javé, Deus dos nossos antepassados, e Javé ouviu a nossa voz. Ele viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E Javé nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido em meio a grande terror, com sinais e prodígios. E nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. Por isso aqui estou, Javé, com os primeiros frutos da terra que tu me deste. E você colocará os primeiros frutos diante de Javé seu Deus, e diante de Javé seu Deus se prostrará. Então você se alegrará com todas as coisas boas que Javé seu Deus lhe terá dado a você e a sua família. E também festejarão com você o levita e o imigrante que vive em seu meio. Os pobres são o sacramento da presença de Deus. A cada 3 anos, no ano dos dízimos, quando você tiver acabado de separar todo o dízimo de sua colheita e o tiver dado ao levita, ao imigrante, ao órfão e à viúva, para que comam e fiquem saciados nas suas cidades, você confessará diante de Javé seu Deus: eu tirei de minha casa o que estava consagrado e o dei ao levita, ao imigrante, ao órfão e à viúva, conforme a ordem que me deste. Não violei nem esqueci os teus mandamentos. Não comi nada disso durante o meu luto, não tirei nada quando estava impuro e nada ofereci por um morto. Obedeci a Javé meu Deus e agi conforme tudo o que me ordenaste. Inclina-te da tua morada santa aí do céu, e abençoa o teu povo Israel, como também a terra que nos deste, como jurastes aos nossos antepassados, uma terra onde corre leite e mel. Religião é aliança e compromisso. Javé seu Deus ordena hoje que você cumpra esses estatutos e normas. Cuide de colocá-los em prática em todo o seu coração e com toda a sua alma. Hoje você fez Javé declarar que ele seria o seu Deus, com a condição de que você andaria nos caminhos dele, observando seus estatutos, mandamentos e normas, dando assim ouvidos à sua voz.
E Javé hoje fez você declarar que seria o seu povo próprio, conforme ele mesmo lhe prometeu, observando todos os mandamentos. Desse modo, ele tornará você superior em honra, fama e glória a todas as nações que ele fez. E você será um povo consagrado a Javé seu Deus, conforme ele prometeu. Bênçãos e maldições, vida ou morte. As pedras do compromisso. Moisés e os anciãos de Israel ordenaram ao povo: observem todos os mandamentos que hoje lhe ordeno. No dia em que vocês atravessarem o rio Jordão para entrar na terra que Javé seu Deus dará a você, levante grandes pedras e as cubra de cal. Sobre elas você deverá escrever todas as palavras dessa lei. Quando você atravessar para entrar na terra que Javé seu Deus lhe dará, uma terra onde corre leite e mel, conforme lhe prometeu Javé, Deus de seus antepassados. Depois de atravessar o Jordão, conforme hoje lhes ordeno, vocês levantarão sobre o monte Ebal essas pedras e as cobrirão de cal. Aí você construirá um altar para Javé seu Deus, um altar com pedras não trabalhadas com ferro. Construa o altar de Javé seu Deus com pedras brutas, e ofereça sobre ele holocaustos a Javé seu Deus. Ofereça aí o sacrifício de comunhão e coma, festejando diante de Javé seu Deus. Escreva sobre essas pedras todas as palavras desta lei, gravando-as bem. Em seguida, Moisés e os sacerdotes levitas falaram a todo o Israel: fique em silêncio e escute, Israel. Hoje você se tornou o povo de Javé seu Deus. Obedeça, portanto, Javé seu Deus e coloque em prática os mandamentos e estatutos que hoje lhes ordeno. Obrigações de consciência. Nesse dia, Moisés ordenou ao povo: quando vocês atravessarem o Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim se colocarão sobre o monte Garizim para pronunciar a bênção sobre o povo. As tribos de Ruben, Gade, Azé, Zabulon, Dan e Neftali se colocarão sobre o monte Ebal para pronunciar a maldição. Os levitas entoarão em alta voz, dizendo a todos os homens de Israel: maldito seja quem faz um ídolo esculpido ou derretido, abominação para Javé, obra de artesão, e o guarda em lugar escondido. E todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem despreza seu pai e sua mãe, e todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem desloca a cerca do seu vizinho, e todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem extravia um cego no caminho, e todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem distorce o direito do imigrante, do órfão e da viúva, e todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem se deita com a mulher do seu pai, pois retira dela o pano do manto do seu pai, e todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem se deita com um animal, e todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem se deita com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem se deita com sua sogra, e todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem mata seu próximo às escondidas, e todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem se deixa subornar para matar um inocente, e todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem não mantém as ordens dessa lei, não as colocando em prática, e todo o povo responderá: amém. A fidelidade produz a bênção. Se você obedecer de fato a Javé seu Deus, cuidando de colocar em prática todos os mandamentos que eu hoje lhe ordeno, Javé seu Deus tornará você superior a todas as nações da terra. São essas as bênçãos que virão sobre você e o acompanharão, se você obedecer a Javé seu Deus. Você será abençoado na cidade e abençoado também no campo. Será abençoado o fruto do seu ventre, o fruto do seu solo, o fruto de seus animais, a cria de suas vacas e a prole de suas ovelhas. Será abençoado o seu cesto e a sua amassadeira. Será abençoado ao entrar e abençoado ao sair. Javé entregará já vencidos os inimigos que se levantarem contra você. Eles sairão contra você por um caminho e por 7 caminhos fugirão. Javé mandará que a bênção fique com você em seus celeiros e em tudo o que você fizer, e o abençoará na terra que Javé seu Deus lhe dará.
Javé fará de você um povo a ele consagrado, conforme prometeu, se você observar os mandamentos de Javé seu Deus e andar pelos caminhos dele. Todos os povos da terra verão que sobre você foi invocado o nome de Javé e ficarão com medo de você. Javé lhe concederá abundância de bens, com o fruto do seu ventre, dos seus animais e da sua terra. Essa terra que Javé prometeu a seus antepassados que daria a você. Javé abrirá para você o tesouro do céu, dando no tempo certo a chuva para a terra e abençoando todo o trabalho que você realizar. Desse modo, você emprestará a muitas nações e nunca tomará emprestado. Javé fará de você a cabeça e não a cauda. Você estará sempre por cima e não por baixo. Isso, porém, com a condição de que você obedeça os mandamentos de Javé seu Deus, que hoje eu lhe ordeno observar e colocar em prática. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, em tudo o que eu hoje lhes ordeno, indo atrás de outros deuses para servi-los. A infidelidade traz a maldição. Contudo, se você não obedecer a Javé seu Deus, não colocando em prática todos os seus mandamentos e estatutos que hoje lhe ordeno, virão sobre você todas essas maldições e o atingirão. Você será maldito na cidade e maldito também no campo. Maldito será o seu cesto e a sua maçadeira. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, a cria de suas vacas e a prole de suas ovelhas. Você será maldito ao entrar e maldito também ao sair. Javé mandará contra você a maldição, o pânico e a ameaça em tudo o que você fizer, até que seja exterminado e pereça rapidamente por causa da maldade de suas ações, pelas quais você me abandonou. Javé fará que a peste se apegue a você, até eliminá-lo da terra em que está entrando para dela tomar posse. Javé ferirá você com tísica e febre, inflamação e delírio, secura, ferrugem e mofo, que o perseguirão até que você pereça. O céu sobre a sua cabeça ficará como bronze, e a terra sob os seus pés ficará como ferro. Javé transformará a chuva em cinza e pó, que cairão sobre você até que fiquem ruínas. Javé entregará a você já vencido os seus inimigos. Você sairá ao encontro deles por um caminho e por 7 caminhos fugirá. Você se transformará em objeto de espanto para todos os reinos da terra. Seu cadáver será alimento de todas as aves do céu e animais da terra, e ninguém os espantará. Javé ferirá você com úlceras do Egito, com tumores, crostas e sarnas, que você não poderá curar. Javé ferirá você com loucura, cegueira e demência. Você ficará tateando ao meio-dia como cego que tateia na escuridão, e em seus caminhos nada será bem-sucedido. Você será oprimido e explorado todos os dias, e ninguém o socorrerá. Você se casará com uma mulher, e outro homem a possuirá. Construirá uma casa, e não habitará nela. Plantará uma vinha, e não colherá as uvas. Seu boi será morto diante de seus olhos, e dele você comerá. Seu jumento será roubado na sua frente, e não o devolverão. Suas ovelhas serão dadas aos inimigos, e não haverá quem o ajude. Seus filhos e suas filhas serão entregues a outro povo. Seus olhos verão tudo isso e ficarão consumidos de saudade o dia inteiro, e você nada poderá fazer. O produto da sua terra e de todo o seu trabalho será comido por um povo que você não conhece, e você será oprimido e maltratado todos os dias. Você ficará louco com o espetáculo que os seus olhos verão. Javé ferirá você com úlcera maligna nos joelhos e nas pernas, da qual você não poderá ficar bom, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Javé levará você junto com o rei que você tiver constituído, para uma nação que nem você nem seus antepassados conheceram. E aí você servirá a outros deuses feitos de madeira e pedra. Você se tornará motivo de assombro, piada e caçoada, em meio a todos os outros povos para onde Javé o tiver conduzido. Você lançará muitas sementes no campo, mas colherá pouco, porque o gafanhoto as comerá. Você plantará e cultivará vinhas, mas não beberá vinho nem colherá nada, pois a praga os devorará. Você terá oliveiras em todo o seu território, porém não se ungirá com óleo, porque as azeitonas cairão.
Você gerará filhos e filhas que não pertencerão a você, pois irão para o exílio. Os insetos se apoderarão de todas as suas árvores frutíferas. Os imigrantes que vivem em seu meio se elevará cada vez mais alto às custas de você, enquanto você descerá cada vez mais baixo. Ele poderá emprestar a você e você nada lhe poderá emprestar. Ele ficará como cabeça e você como cauda. Todas essas maldições virão sobre você, o perseguirão e o atingirão, até que seja exterminado, porque você não obedeceu a Javé seu Deus, desobedecendo os mandamentos e estatutos que ele ordenou. Essas maldições serão para sempre um sinal e um prodígio contra a sua descendência. Uma vez que você não serviu a Javé seu Deus com alegria e generosidade quando estava na abundância, então você servirá na fome e na sede, com nudez e privação total, ao inimigo que Javé enviará contra você. O inimigo lhe colocará no pescoço uma canga de ferro, até que você seja exterminado. Javé erguerá contra você uma nação distante dos confins da terra, como águia veloz, uma nação cuja língua você não entende, nação de cara dura, que não respira um ancião e não tem piedade do jovem. Ela comerá o fruto de seus animais e o fruto de sua terra, até que você seja exterminado. Não deixará para você nem trigo, nem vinho novo, nem óleo, nem a cria de suas vacas, nem a prole de suas ovelhas, até que você fique destruído. Ela cercará você em todas as suas cidades, até que venham abaixo, por toda a terra, os muros altos e fortificados, nos quais você colocava toda a sua segurança. Essa nação cercará você em todas as suas cidades, por toda a terra que Javé seu Deus tiver dado a você. Então, na angústia do cerco em que o inimigo o apertar, você irá comer o fruto do seu ventre, a carne dos filhos e filhas que Javé seu Deus tiver dado a você. O mais delicado e refinado homem do seu meio olhará com maldade para o seu irmão, para a sua mulher que ele estreitava em seu peito e para os filhos que lhe restar, pois terá de repartir com alguns deles a carne dos filhos que está para comer, pois nada mais lhe restará na angústia do cerco com que o inimigo vai apertar você em todas as suas cidades. A mais delicada e refinada das mulheres do seu meio, tão delicada e refinada que nunca pôs a sola dos pés no chão, olhará com maldade para o homem que ela estreitava em seu seio e também para o seu filho e sua filha, e para a placenta que lhe sair por entre as pernas, e para o filho que acaba de dar à luz, porque, faltando tudo, ela os comerá às escondidas, por causa da angústia do cerco com que o inimigo vai apertar você em todas as suas cidades. Se você não colocar em prática todas as palavras desta lei escritas nesse livro, temendo o nome glorioso e terrível de Javé, seu Deus, Javé ferirá você e sua descendência com pragas espantosas, pragas tremendas e persistentes, doenças graves e incuráveis. Ele voltará contra você as pragas do Egito que os horrorizavam, e elas grudarão em você. E ainda mais, Javé lançará contra você todas as doenças e pragas que não estão escritas neste livro da lei, até que você seja exterminado. Restarão de você poucos homens, vocês que eram tão numerosos como as estrelas do céu. Uma vez que você não obedeceu a Javé seu Deus, então do mesmo modo que Javé tinha prazer em lhes fazer o bem e os multiplicar, assim também ele terá prazer em destruí-los e exterminá-los. Vocês serão arrancados da terra em que estão, entrando para dela tomar posse. Javé espalhará você por entre todos os povos, de um a outro extremo da terra, e aí você servirá a outros deuses que nem você nem seus pais conheceram, deuses feitos de madeira e pedra. No meio dessas nações, você nunca terá tranquilidade, e a sola do seu pé não encontrará onde descansar. Aí Javé dará a você um coração inquieto, olhos mortiços e respiração fraca. Sua vida dependerá à sua frente por um fio. Você ficará apavorado noite e dia e não acreditará mais na vida. Pela manhã você dirá, quem me dera já fosse tarde. E pela tarde dirá, quem me dera já fosse manhã.
Tudo isso por causa do pavor que se apoderará do seu coração, e pelo espetáculo de seus olhos contemplarão. Javé fará vocês voltarem de barco ao Egito, ou pelo caminho do qual eu lhes tinha dito. Vocês nunca mais o verão. Aí vocês colocarão à venda como escravos e escravas para seus inimigos, e não haverá comprador. Terceiro discurso de Moisés: escolher entre a vida e a morte. Encontrar Deus na história. Palavras conclusivas da aliança que Javé mandou Moisés fazer com os israelitas na terra de Moabe, além da aliança que já havia feito com eles no Horeb. Moisés convocou todo Israel e disse: vocês mesmos viram tudo o que Javé fez na terra do Egito contra o faraó, contra seus ministros e contra todo o país deles. As grandes provas de seus olhos viram aqueles sinais e prodígios grandiosos. Contudo, Javé não tinha dado a vocês, até o dia de hoje, um coração para compreender, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu fiz vocês caminharem 40 anos pelo deserto, sem que as suas vestes envelhecessem e as sandálias de seus pés gastassem. Vocês não tinham pão para comer, nem bebida embriagante para beber, para que vocês compreendessem que eu sou Javé, o Deus de vocês. Depois, vocês chegaram a este lugar. Seom, rei de Ezebom, e Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para a guerra, mas nós os derrotamos. Conquistamos deles os territórios e os demos como herança a Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Aliar-se com Deus. Observem as palavras. Saiu. Eu ia parar o vídeo, tinha 2 canarinhos ali, de plateia, vendo a gente aqui parar. A hora que eu mexia, saiu. Aliar-se com Deus. Observem as palavras dessa aliança e as ponham em prática, para serem bem-sucedidos em tudo quanto fizerem. Vocês se apresentarão hoje diante de Javé, seu Deus, os chefes de suas tribos, os anciãos, os oficiais e todos os homens de Israel, com as crianças e mulheres, inclusive o migrante que está no seu acampamento, desde aquele que corta madeira até aquele que tira a água para você, a fim de entrar na aliança de Javé, seu Deus, e aceitar o pacto sobre condição que Javé, seu Deus, assume hoje com você. Desse modo, ele hoje vai constituir você como povo dele, e ele mesmo se tornará o Deus de você, conforme lhe falou e havia prometido a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente com vocês que estou concluindo esta aliança e este pacto sob condição. Eu estou concluindo esta aliança com aquele que está aqui conosco hoje, diante de Javé, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui conosco hoje. Condição fundamental: servir a Javé. Vocês sabem que habitamos lá no Egito e de que modo atravessamos aquelas nações. Vocês viram as abominações e os ídolos delas, feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Que não haja entre vocês homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se desvie hoje de Javé, nosso Deus, para servir os deuses daquelas nações. Que não haja entre vocês raízes que produzam plantas venenosas ou amargas. Portanto, ouvindo as palavras deste pacto sobre condição, alguém poderá felicitar a si próprio, dizendo: vou ter paz, mesmo que ande conforme a dureza do meu coração, pois a abundância de água fará minha sede desaparecer. Nesse caso, Javé jamais consentirá em perdoá-lo. Pelo contrário, sua ira e ciúme se inflamarão contra tal homem, caindo sobre ele toda a maldição escrita neste livro. E Javé apagará o nome dele de debaixo do céu. Para a perdição dele, Javé o separará de todas as tribos de Israel, conforme as maldições da aliança escritas neste livro da lei. O castigo da infidelidade. A geração futura, os filhos que virão depois de vocês e o estrangeiro vindo de uma terra distante, verão as pragas dessa terra e as doenças com que Javé a castigará. Enxofre e sal, terra queimada onde não se semeia e nada brota nem cresce, catástrofe como a de Sodoma e Gomorra, Adama e Seboim, que Javé destruiu em sua ira e furor. Todas as nações perguntarão:
Por que Javé agiu assim com essa terra? O que significa o ardor de tão grande ira? E responderão: é porque eles abandonaram a aliança que Javé, Deus de seus antepassados, tinha feito com eles, quando os tirou do Egito. Eles foram servir a outros deuses e os adoraram, deuses que eles não conheciam e que Javé não lhes tinha dado. Então a ira de Javé se inflamou contra essa terra, fazendo cair sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Javé os arrancou da própria terra com ira, furor e grande indignação e os atirou em outra terra, como hoje se pode ver. Praticar a justiça. As coisas escondidas pertencem a nós, a Javé nosso Deus. As coisas reveladas, porém, pertencem para sempre a nós e a nossos filhos, para colocarmos em prática todas as palavras desta lei. Nem tudo está perdido. Como é que você está? Finalizando? Já, vamos começar aqui. Não, pera, eu falei. Tá bom, acho que é de 29. Tá no 30 já. Você não marcou, não. 3, 4, de 26 a 29. Você não marcou aqui. Acabou 29. Porque acabava aqui, desculpa. Também. Não marca a caneta, não. Bom, estou aqui a pensar aqui, viajando aqui, e a vantagem de se ler, né, e o outro tá ouvindo, ao invés também só da gente estar lendo, é porque você consegue ir anotando os pontos chaves ali e vendo que faz sentido e tal. E é basicamente também em cima do que eu também já vi, né, do que eu do passado, que a gente vem lendo a Bíblia já há algum tempo. Então a gente tem coisa que não precisa nem notar porque já foi colocado em versículos passados ali. Nesse vídeo de hoje, que é o vídeo número 38, Deuteronômio, de 26 a 29, Deuteronômio é a nova aliança, né? A aliança, a renovação da aliança, né? Ele fala algumas coisas aqui que começa bem. A Bíblia fala o seguinte: creio no Deus que liberta, né? Porque, para mim, pelo menos, eu tenho uma coisa com liberdade, a Cristiane sabe bem disso, e ela sofre muito com isso, né? Todo mundo acaba pegando um pouco, porque a vontade das pessoas é ter controle sobre tudo, sobre todas as coisas e tal. E para mim a liberdade é uma das coisas, assim, ponto-chave da vida, sabe? E aqui começou falando assim: creio no Deus que liberta, né? E eu também creio nesse Deus que liberta, que não me deixe preso a nada, né? A liberdade, ela é o princípio da lei dos Estados Unidos, você tem uma ideia. Estados Unidos, toda a base da Constituição dos Estados Unidos é baseada na liberdade. Eu não sou americano, mas eu acredito muito na liberdade. A liberdade para mim é um dos princípios mais fundamentais que tem. E eu respeito muito também a liberdade dos outros e fico pé da vida quando alguém não respeita a minha liberdade, né? Quando eu vejo que eu estou, de um modo ou de outro, pegando na liberdade de alguém, eu falo: opa, Fábio, né? Aí eu já volto na hora. E quando eu vejo alguém pegar em mim, é milésimo segundo para me detectar. É uma risada interna e falar: vamos ver. Aí vem aquela força interna, né? Aquela força libertadora de Deus dentro da gente. A liberdade realmente é um ponto-chave. Outra coisa que fala aqui também é sobre os pobres, né? Que os pobres são o sacramento da presença de Deus, né? E a gente também, né, ajudar, né? Fala ali na Bíblia ali de ajudar os imigrantes, né, aos pobres, aos órfãos e às viúvas. Isso é muito constantemente vem falando, não sei se pela época, né, da escrita, os órfãos e as viúvas eram os mais sofridos, até porque os outros que não eram órfãos e nem viúvos já tinham vamos dizer assim, a força, né, do adulto ali para poder correr atrás do que se precisava, mas uma criança órfã e a mãe dele ali cheio de crianças talvez não tinha essa mesma força, né? Eu lembro bem da história do meu avô também, que eu não sei se tinha alguma coisa a ver com essa fala da Bíblia, mas ele sempre preocupou muito com as viúvas da família dele, as irmãs, as cunhadas, os parentes que iam ficando viúvos, cheios de crianças, um ajudando o outro, e sempre assim, a família deles todos foram muito assim, sempre se ajudando, né? Eu perdi o marido, peraí, traz pra cá, vem a família toda pra cá que a gente vai acabar de chegar, vamos dizer assim, essa família até na idade que eles consigam se viver sozinho, né? Se virar sozinho. Outra coisa que também fala das maldições, né? O que seriam as maldições? É quando você faz algo errado, né? Um pecado, vem uma maldição. Então as maldições em cima dos pecados, né? A infidelidade a Deus traz as maldições. Então, se for infiel ao que Deus prega,
as maldições vêm, né? Como uma espécie de consequência, né? A fidelidade produz as bênçãos. Então, se você for fiel às leis, aos mandamentos, às leis de Deus, né? As leis de Javé, ela trará bênçãos na sua vida, várias bênçãos, né? Basta seguir as ordens de Javé e observar sempre os mandamentos que as bênçãos virão, né? A outra coisa também que eu percebi aqui, é uma coisa que eu estudo muito, né, que é o hermetismo. O hermetismo são as 7 leis universais que regem o mundo. Uma das leis a gente chama de causa e consequência. Parece que é bem assim, tudo que se fala aqui é em cima disso. A base da fidelidade e da infidelidade aos mandamentos, né, ao meu ver, seria como causa e consequência. O que você planta é o que você colhe. A regra da causa e consequência, né? A lei da causa e consequência, tudo que você planta, você colhe, é óbvio. Só que a gente parece que quer plantar feijão e colher maçã. Não tem como, né? Então, na Bíblia explica bem, né? Os benefícios de se fazer as coisas certas. E quais são os malefícios, ou seja, as maldições de quando se faz errado, né? A gente sabe muito bem disso, a gente conversa sobre isso com todo mundo, mas a gente planta errado e fica querendo colher certo. Não tem cabimento. Tem uma frase que inclusive está no meu WhatsApp agora, que é assim: o universo, Deus, pode fazer tudo por você, ele só não pode fazer a sua parte. A sua parte quem faz é você, entendeu? E eu coloco ali para quê? Para me lembrar disso, porque tem hora que eu fico ali resmungando e tal, eu falo, cara, eu tenho que fazer a minha parte, eu não tenho que esperar que o universo faça a minha parte. O universo já faz a dele muito bem feita, por sinal. É a gente que não faz a da gente, muitas vezes, né? E eu, como um pecador que sou, eu sei dos meus erros, né? Basta consertar, então, já que você sabe, então vai lá e conserta, pô, né? E outra coisa também é que tudo que a gente faz, todo o procedimento, e eu estudo as famílias, eu vejo as famílias, como que você vê assim, como que aquilo ali acontece numa família, é meio normal naquela família. Tudo de bom e tudo de ruim. Por quê? Tudo que a gente faz acaba sendo repassado às gerações seguintes. As gerações seguintes, eles aprendem aquela cultura que foi ensinada a elas, né? Pois a gente, né, nós, os pais, somos nós que plantamos aquilo na mente dos filhos, sem perceber às vezes, né? A cultura, ela é ensinada. Tudo que um pai faz, aquilo acaba sendo ensinado. Você vê que os filhos são fruto dos pais, eles são muito semelhantes aos pais, tanto na parte boa quanto na parte ruim. Então presta atenção no que você está plantando. E eu falo isso para mim, Fábio, o que você está plantando para seus filhos? Presta atenção no que você está plantando, né? E o que a gente planta é o que se colhe, né? A gente somos modelos das nossas famílias. Então, simples, basta observar seus parentes, ascendentes. Vai olhando seus ascendentes como são. Repara para você ver como você pega parte disso. E detalhe, você é o único que pode mudar isso. Se você está pegando um defeito e repassando ele, caramba, você está errado. Você não precisa fazer isso. Se você pegou um defeito e está repassando ele, e a gente aprende mais com o que a gente vê do que a gente ouve, tá? Falar é muito fácil. Aquela frase, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É muito fácil fazer isso, tá? Mas a criança, ela aprende com os atos. Quando você vai vendo os atos dos seus pais, é que você vai aprendendo, entendeu? Então a gente também hoje, como pais que somos, né, a gente repassa o que foi pegado dos nossos pais. Tem muito erro que eu já venho da família aqui para trás, que eu procuro evitá-los, né? Embora muitas das vezes repita automaticamente, mas procuro sempre evitar. Né? E aconselho a todos a procurar também. A Bíblia lembra a gente bem disso. Ele fala assim: e eu passarei os seus erros às novas gerações, os seus filhos e netos e tal. As maldições passarão para eles. Ou seja, o que está se colhendo hoje com o neto, bisneto, é uma maldição que o bisavô plantou. Uma bênção que está sendo colhida hoje é alguém que plantou lá atrás. Eu estou falando desse caso das viúvas do meu avô, eu lembro muito do meu pai falar disso, né? Até me emociono com o caso. E as preocupações de lembrar disso, que as pessoas, né? E isso passa culturalmente falando. E o sétimo, aliar-se a Deus, né? Deuteronômio é a renovação da aliança com Deus. Essa renovação, assim como a Bíblia já fala no passado, em capítulos passados, né? Que é o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Abraão é o pai de todas as nações, fala, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, né, que está bem antes ali, da renovação dessa aliança com Deus, e como que ele faz, como que ele, com essa devoção a Deus, em seguir esses mandamentos, como que ele leva, né, isso adiante, né, com essa preocupação que tem ali com o Senhor, com Deus, com Javé, né? A condição fundamental, a regra número 1 é servir a Deus.
e respeitar os mandamentos, né? É aquela coisa que eu estava falando, causa e consequência. Se você plantar isso aqui, esses mandamentos é o que eu estou ensinando você a plantar. Se você plantar isso aqui, você vai colher tudo de bom, todas as bênçãos em relação a isso. Se você plantar o contrário disso, a verdade também é tudo o contrário. Você vai colher todas as maldições do contrário disso. Então lembre-se de sempre, de nunca esquecer que as dicas estão dadas, basta você querer seguir ou não. Dentre elas, nesse capítulo, a gente viu liberdade, a aliança com Deus, servir a Deus e respeitar os seus mandamentos. Para quê? Porque se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. E aí pode vir maldições ou pode vir bênçãos, você que escolhe o que você planta. Eu prefiro bênçãos. Você escolhe o que você quiser. Então, plantemos as leis de Deus. Ok? Amém. Amém. Ouviu um amém? Ouvi? Amém. Vamos lá, gente. Fiquem todos com Deus. Amém. Continuamos Amém. no caminho. E hoje os vídeos vão ser aqui, nessa roça linda, maravilhosa, abençoada por Deus. Beleza? Um grande abraço a todos. Até mais.